Nós precisamos estar inteirados sobre a nossa história. Irmão, a história tem um fundamento incrível, eu vou mostrar aqui agora. E nós temos que conhecer a parte histórica e a parte profética, né? Isso vai aumentar a nossa fé e a nossa convicção, a ponto de quando chegar os ventos de doutrinas que vão ser despejados aqui no mundo, né? Nós precisamos estar assim firmes, como o texto que nós acabamos de ler, né? Nós temos que estudar a história observando o resultado da vida das pessoas que passaram, que vieram antes de nós, que tiveram uma fé inabalável, né? E que possamos imitar a fé desses personagens. Tá bem claro? Muito bem. Então vamos, com a graça de Deus, estudar esses pontos. Irmãos, aqui esse seminário, nós já denominamos ele como sendo um seminário profético e histórico. Os irmãos veem aqui um grupo separado, né? Nesta gravura, alguns adventistas do sétimo dia, né? O grupo aqui do centro, aqui no grupo do centro e aqui um grupo da direita dos irmãos, né? Por que nós colocamos aqui esses dois do lado direito, né? Esses dois homens representam o quarto anjo. Eles são representantes. Vieram com uma mensagem especial da parte de Deus. Nós precisamos entender bem. Não vamos falar agora, mas porque nós teremos tempo para falar suficientemente depois. Aqui nós temos um grupo de personagens que ficaram na história, né? Guilherme Miller, Ellen White, José Bates, Tiago White, John Andrews, Irão Edson, Ray Smith, Josué Raimes, John Brighton, Goodwill Rappelbell é o nome deste homem. Foi um grande adventista e um grande homem que ficou na história. O Dr. Kellogg, certo? Raquel Prestes, Samuel Snow e John Loughborough. Aqui está um grupo, nós vamos falar paulatinamente desse grupo mais na frente. Aqui está o grupo, né? Apocalipse capítulo 18 diz, depois, versículo 1, depois disto vi outro anjo descer do céu com grande autoridade, e a terra foi iluminada com seu esplendor, com a sua glória, e a terra se iluminou com seu esplendor. Esta é a luz do anjo que há de iluminar a terra. Segundo o Apocalipse 18, nós temos ali 3 anjos. Primeiro, segundo e terceiro, né? Mas passando assim o capítulo 15, o 16 e o 17, chegando ao 18, nós temos a continuação. E vi descer do céu outro anjo, que tinha o evangelho eterno para proclamar a toda criatura. Então, esse é justamente a mensagem do anjo do Apocalipse 18, esses são os seus representantes. O texto lido para a nossa oração, lembre-se dos seus líderes. Nós temos que ter sempre em mente isso. Os nossos líderes que passaram, que vieram antes de nós, que eles falaram a palavra de Deus. E observem bem o resultado da vida que tiveram e imitem sua fé. Vejam só o texto de Jó com respeito à história. Pergunte às gerações anteriores e veja o que seus pais aprenderam, pois nós nascemos ontem e não sabemos de nada. Nossos dias na terra não passam de uma sombra, né? Realmente, irmãos, esse texto de Jó tem muito fundamento hoje. Quando eu olho para a vida de Jó, para a vida de José, para a vida de Daniel, para a vida de Jesus, quando eu olho para a vida dos apóstolos, para a vida dos valdenses, quando eu olho para a vida de Lutero, João Calvino, John Hus, Wycliffe, quando eu olho para o movimento adventista, José Bates, Irão Edson, Ellen White, Tiago White, esses que já foram mencionados,
eu fico pensando que eu não sei mesmo de nada. Eu fico olhando que o meu... Eu vou mostrar mais na frente como que Guilherme Miller estudava a Bíblia, certo? Que eu já tentei imitar, mas não consigo. Né? Vou mostrar por quê. Mostrar para os irmãos. Tem um texto também no livro de Hebreus, capítulo 11. Outros enfrentaram zombarias e açoites. Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada. Andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Irmãos, interessante esse verso. Né? Quando eu olho para esse quadro de que as pessoas passaram por isso, olha, irmãos, eu já fui zombado, mas nem se compara com a zombaria que esses homens passaram. Até hoje eu nunca fui açoitado por causa do Evangelho. Né? Até hoje eu nunca fui acorrentado, eu nunca fui preso, nunca tive preso, nunca recebi nenhuma pedrada literalmente, como Paulo recebeu. Não fui cerrado ao meio como Zacarias, não fui decapitado como Paulo. Já fui posto à prova, mas as minhas provas não se comparam com a prova que eles passaram e não passei pela morte como eles passaram. Então, realmente, Jó tem razão em dizer que eu não sei de nada. Entende, irmãos? Porque essa foram a trajetória das pessoas que passaram antes de nós. Irmãos, qual é o objetivo de estudarmos a história da igreja? Ellen White responde isso com uma precisão muito grande. Ela diz o seguinte: os registros da história sacra são escritos, não meramente para que possamos ler e nos maravilhar, mas para que a mesma fé que operou nos servos de Deus no passado possa operar em nós. Deu para entender? Esse é o objetivo. De maneira que não menos marcada o Senhor operará agora, onde quer que haja corações de fé para serem canais de seu poder. Então, qual é o objetivo da história? De estudarmos a história. Qual é o objetivo? Adquirir a mesma fé, a mesma experiência das pessoas que fizeram histórias. Esse é o objetivo, certo? Vejam só, quando nós estudamos a fé da mulher samaritana, a gente fica se pensando, nossa, isso nunca vai acontecer com a gente, né? Nunca vai acontecer conosco. Quando nós olhamos a história de Pedro Valdo, quando nós estudamos a história de John Hus, ou Wycliffe, a gente pensa, isso nunca vai acontecer conosco. Irmão, mas a história ficou para que a fé que eles possuíram possam também tomar conta do nosso coração, inundar o nosso coração, certo? A Bíblia é um livro histórico e profético. Nós temos ali a história bíblica que nós precisamos estudar para para sermos enraizados na fé. É por isso que nós precisamos da história. Irmãos, antes de falar precisamente sobre a história do Adventismo, nós precisamos passar aqui um pouco no século XVIII e no século XIX. O movimento missionário começou por quem? William Carey, que nasceu em 1761 e morreu em 1834. Nasceu na Inglaterra, sendo considerado o pai das missões modernas. Lendo as crônicas das viagens do capitão Cook, inflamou-se com a necessidade do mundo e colocou um imenso mapa mundi na sua sapataria. Ele era sapateiro, um humilde sapateiro. E falava a respeito da necessidade de que o mundo tenha do Evangelho, a cada um que estivesse disposto a ouvir. Tornou-se pregador e pastor ordenado da Igreja Batista, tendo algumas noções rudimentares do latim, do hebraico, do grego e francês. Fixou para si um ardoroso programa de estudo. Este homem nasceu para ser missionário. Quem já leu a história desse homem, eu creio que muitos irmãos ainda nem conhecem, mas precisam ler. Irmãos, tem um texto no Espírito de Profecia,
que eu não coloquei aqui no slide, mas que gostaria de ler para os irmãos, que está no livro Educação. No livro Educação, na página 269. Há muitos anos atrás eu li esse texto e então me interessei em ler a história dos homens do passado, me inteirar da história. Eu tenho aqui atrás da igreja, aqui eu trouxe para a igreja, 80 quadros com molduras que eu mandei fazer por um artista de rua. Pessoas desenharam a foto de todos os missionários que eu encontrei, que eu achei interessante, certo? E comecei a estudar 80 biografias. Eu tenho livros, tenho vídeos e comecei a estudar profundamente a história desses homens, porque esse texto me chamou a atenção. E eu vou ler para os irmãos. Diz assim: em vez de se demorarem nas façanhas de Alexandre e Napoleão, a que se refere a história, estudem os alunos a vida de homens tais como o apóstolo Paulo e Martinho Lutero, Moffat e Livingstone. Carey, esse homem. A irmã White fala para estudar a vida desse homem, está lá no livro Educação, página 269. E a atual história de esforço missionário a desdobrar-se diariamente. Em vez de carregarem sua memória com uma série de nomes e teorias que nenhuma influência tem sobre a vida, em que, uma vez fora da escola, raramente pensam, estudem eles todos os países à luz do esforço missionário e familiarizem-se com os povos e suas necessidades. Eu fui inspirado por esse texto a estudar a vida dos homens. E graças a Deus não me arrependo. Porque se hoje eu tenho coragem para pregar o Evangelho, em primeiro lugar eu agradeço a Cristo ter me chamado e ter colocado dentro de mim esse espírito. E depois de ter aprendido com Carey e outros missionários a ser missionários. Ser missionário. Queridos, no dia 31 de maio de 1792, é a data que sempre será reconhecida como o nascimento de uma nova era mundial das missões, porque nesse dia Carey carregou o seu famoso sermão famoso sermão baseado em Isaías capítulo 54, com as grandes recomendações missionárias. Esperai grandes coisas de Deus e empreendei grandes coisas para Deus. Em 13 de junho de 1793, Carey, ele partiu como missionário para a Índia e marcou o início das missões modernas. A obra monumental de Carey foi a de tradutor e autor. Sozinho, sob a sua supervisão, foram feitas traduções das Escrituras totalmente ou em parte em não menos de 35 idiomas. Entende? Por que nós temos que tirar o chapéu para esses homens? Você sabe o que é traduzir a Bíblia para 35 idiomas? Não é tão fácil assim, né? Tanto é que hoje não existe quase mais ninguém que tenha esta nobreza de fazer esse trabalho. Bom, Carey trabalhou por 30 anos ensinando, traduzindo e preparando publicações para o povo da Índia. Ele ficou na história da Índia. Nós temos aqui agora outros missionários que nós precisamos falar que marcaram história. Morrison, 1782 a 1834. Ele era fabricante de forma de sapato e foi como missionário para a China em 1807. Judson partiu em 1812 para Calcutá, sendo missionário na Índia e na Birmânia. Robert Moffat foi missionário para a África do Sul.
John Williams partiu como missionário para as ilhas do Pacífico em 1817. Livingstone, ele foi inspirado por seu sogro, Moffat, também para a África, desbravar, fazer o trabalho missionário, ganhar almas. John Peyton, ele foi como missionário para as Novas Hébridas. E aqui nós temos agora a Inglaterra, viu surgir um grande número de sociedades missionárias, tais como Sociedade Missionária Metodista, em 1786, em 1792, a Sociedade Missionária Batista, em 1795, a Missionária de Londres, a Sociedade Missionária da Igreja, em 1799, a Sociedade Britânica e Estrangeira, em 1804, e Sociedade de Londres, com a promoção do cristianismo entre os judeus, em 1809. Nesse meio tempo, as organizações semelhantes surgiram na América, na Alemanha, na França e na Escandinávia e Holanda. De 1804 a 1840, surgiram na Europa, América e Ásia 63 sociedades bíblicas. A Bíblia, no seu todo, ou em parte, foi traduzida para 112 línguas e dialetos de 1800 a 1844. Isto representa mais tradução do que havia sido feito nos 18 séculos precedentes. Não é sem razão que o século XIX passou a ser conhecido como o grande século das missões. E ainda, irmãos, nós temos aqui os despertamentos religiosos e a diversidade religiosa. O protestantismo experimentou um reavivamento especial na Grã-Bretanha e nos Estados Unidos. A obra dos irmãos Wesley frutificou no rápido crescimento do metodismo. Surgiram novas seitas proclamando o seu retorno ao cristianismo primitivo fundamentado na Bíblia. Então, isso aqui é um pouco da história que nós precisamos entender antes de entrar na história do Adventismo. Charles Finney levava a efeito seus famosos reavivamentos nos Estados Unidos, sendo conhecido como o apóstolo dos avivamentos. Aqui surge também, nesse período, os Mormons, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, cujo fundador foi Joseph Smith. Em 1830, produziu ele o Livro de Mórmon, uma pretensa tradução das placas de ouro por ordem do anjo Maroni. Certo? Muitas pessoas não conhecem essa história, mas precisavam estudar, certo? Aos 14 anos de idade, Joseph Smith alegava ter recebido suas primeiras visões, das quais havia sido instruído de que nenhuma das denominações religiosas existentes era correta em sua teologia prática. Entre as doutrinas por eles mantida está o batismo por imersão, o dízimo e a temperança. Eles alegam que uma revelação divina autorizou a observância do primeiro dia da semana, em lugar do sétimo dia, como o sábado. Surgiram desavenças entre os membros devido à questão a poligamia. Os irmãos sabem que um dos problemas dos mormons estão aqui, bem claro, a poligamia. Smith e seu irmão foram presos, sendo mortos no dia 27 de junho de 1844 por uma multidão furiosa que invadiu a prisão de Illinois. Também surgiu nessa época, em grande escala, o espiritismo. Os ensinos filosóficos de Emmanuel prepararam o caminho para o surgimento do espiritismo. Em 1844, Andrew Jacques Davis teve um transe no qual ele cria ter se relacionado e recebido mensagens do antigo médico galego Swedenborg, né? Bom, em 1848,
começaram a surgir as famosas pancadas misteriosas, a casa da família Fox, em Nova York. Está lá no Vida e Ensino. Quem quiser conhecer mais sobre esse detalhe, ele está lá no Vida e Ensino, página 166 até 169. Bom, o número de médiuns cresceu assustadoramente nesse período. Um estudioso identificou que em 1859 havia 71 em Nova York, 55 em Massachusetts e 27 em Ohio. Nesse mesmo tempo, há cerca de 350 mil. Realmente, irmãos, o número de médiuns cresceu assustadoramente. Falando agora um pouco, entrando diretamente no movimento millerita. O movimento começou nos Estados Unidos com este homem, chamado Guilherme Miller. Guilherme Miller nasceu em 1782 e morreu em 49. Guilherme Miller, ele é conhecido como o pai do movimento adventista na América e nasceu em Pittsfield a 15 de fevereiro de 1782, sendo o filho mais velho de uma família de 16 filhos. Ele era um fazendeiro, né, muito humilde, e que com a idade de 4 anos mudou-se com seus pais para Nova York, próximo ali do Lago da Champlain. Eu acho muito interessante esse pensamento sobre este homem. Um homem guiado por Deus em toda a sua vida, desde o nascimento até a sua morte, embora ele mesmo não percebesse esse fato o tempo todo. Um servo de Deus com uma missão histórica a cumprir, certo? Então, a história de Guilherme Miller é realmente fascinante. Ele dedicou-se assiduamente à leitura, especialmente dos 14 aos 21 anos. Irmãos, uma pessoa hoje, um jovem, um adolescente com 14 anos, é raro aquele que é dedicado à leitura, tá certo? Alguém poderá dizer assim, mas Guilherme Miller nunca viu um telemóvel, não teve internet, né? Se tivesse, bom, irmão, não importa. Hoje, nós precisamos voltar à leitura, ler a palavra de Deus, examinar. Bom, escondido do pai, Guilherme costumava levantar à noite, enquanto a família dormia, e dirigia-se à lareira e à luz de nós de pinho e de lasca compridas, de madeira resinosa, deitava-se de bruço, lendo até altas horas da noite. Eu acho muito interessante que ele lia escondido do pai, certo? Porque o pai dele trabalhava no campo, e ele precisava ajudar, certo? E um dia, o pai dele acorda e dormia no quarto de cima, e percebeu que lá embaixo estava um clarão enorme. O pai estava ainda meio sonolento, pensou que a casa estava pegando fogo, e ele desceu correndo, pegou uma chibata que batia no boi, e disse, sobe agora, senão eu vou te bater. E ele subiu correndo. O menino estava lendo, o rapazinho estava lendo a Bíblia, lendo os livros. Ele pedia livros emprestados de vizinhos, porque não tinha condições de comprar livros, certo? Era fascinado por leitura, lia mesmo, com muita precisão. Em junho de 1803, aos 21 anos, Miller casou-se com Lucy e mudou-se para Vermont. E numa época que 9/10 da população americana vivia em fazendas, Guilherme Miller era também fazendeiro. Está lá no História do Adventismo, página 9. Passou por grande pobreza quando criança e uma educação formal bastante limitada. Ao ajudar seu pai com as tarefas agrícolas, desenvolveu um físico robusto, um espírito de iniciativa, de independência e liderança. Uma coisa me chama a atenção nesse ponto, é que os irmãos lembram onde foi que Eliseu, de onde foi que ele foi chamado, Eliseu? Do arado. Eliseu, o profeta Eliseu, da Bíblia do Velho Testamento, foi chamado do arado.
E olha como Deus preparou o Guilherme Miller lá no campo, certo? Desenvolveu um físico robusto, tinha conhecimento porque lia constantemente, né? Irmão, hoje, se toda a nossa irmandade, se todos os jovens da igreja se dedicassem à leitura, a igreja era outra, o número de almas na igreja eram outros. Por quê? A leitura impulsiona a pessoa para falar a palavra de Deus. Nós vamos ver aqui agora o que aconteceu. Seu insaciável desejo de leitura lhe deram muitos conhecimentos. Muitos conhecimentos. Primeiro a Bíblia e um livro e orações. Depois, em contato com diversos outros livros. Qual era o primeiro livro que ele lia? A Bíblia. Se familiarizar com a Bíblia. Irmão, nós precisamos ler a Bíblia todos os dias. Todos os dias. Ler a Bíblia como nunca, certo? Comer. A Bíblia fala em comer. O profeta Jeremias diz assim: achando as tuas palavras, logo as comer, né? Nós vamos falar mais na frente de que tinha um reformador chamado Martinho Lutero, que ele, quando viu a Bíblia, ele desejou ardentemente: eu tenho que... Senhor, me dá um livro desse. Pediu para Deus um livro desse, né? Hoje, irmãos, a Bíblia está sendo distribuída gratuitamente aqui em Portugal por nossa denominação. Qualquer pessoa que não tem Bíblia, nós temos um estoque grande, graças a Deus, de Bíblias para dar para as pessoas. No tempo que Lutero pediu uma Bíblia, não era fácil. A Bíblia só estava na mão dos padres, certo? Na mão dos padres. E os padres guardavam a Bíblia debaixo do alqueire, certo? E Lutero, quando viu uma Bíblia acorrentada na parede do convento, ele ficou fascinado. Então, o livro da nossa fascinação deve ser a Bíblia. Bom, irmãos, alguns desses livros exerceram grande impacto na vida de Guilherme Miller, que se declarou deísta, crendo num Deus inacessível à alma humana. Então, ele depois passou por esse período e, por associação com os amigos deístas, adotou a ideia do deísmo, filosofia que crer em Deus apenas como causa primeira de todas as coisas, como a causa primeira de todas as coisas, e continuou mantendo suas ideias durante mais ou menos 12 anos. Bom, irmão, mas não ficou só aqui. Após a morte de seu pai, Guilherme Miller mudou-se para ficar junto com sua mãe. E, por cortesia, frequentava a igreja batista local sempre que seu tio Miller o apresentava o sermão, pois não apreciava a maneira como os diáconos o liam. Então ele frequentava a igreja, mas ele tinha assim as suas reservas como era apresentada o sermão. Por quê? Ele tinha tanto conhecimento acumulado que quando ele via que a maneira como era apresentado o sermão na época não convencia ele, né? E ele ficava chateado com aquilo. Assim, aproveitaram a oportunidade para que Guilherme Miller lesse os sermões na ausência do tio. Em setembro de 1816, no meio da leitura de um sermão de domingo à noite, foi tomado de emoção ao ponto de ficar impossibilitado de prosseguir e teve de se assentar. Sentindo profunda necessidade de um salvador, decidiu confiar-se a ele. Falando de sua própria experiência, Miller posteriormente declarou: em Jesus encontrei o quê? Um amigo. Bom, irmãos, a vida dele agora mudou. Sua dedicação ao estudo da Bíblia, vamos ver aqui. Por dois anos, de 1816 a 18, ele dedicou-se intensamente ao estudo e à meditação, procurando harmonizar as aparentes contradições da Bíblia. Irmãos, eu quero destacar aqui essa palavra: meditação. Você sabe por que muitas pessoas conseguem ler a Bíblia e não conseguem gravar e não conseguem imprimir na mente, interiorizar? Por quê? Porque ler a Bíblia sem meditação. A Bíblia não pode ser lida sem meditação. Quem quiser aprender a Bíblia tem que ler e meditar. Você poderá estar perguntando: o que é meditação? O que é meditação?
Sabe o que é meditação, irmãos? É você ler a Bíblia, de repente você fecha a Bíblia e fecha os olhos e medita naquelas palavras. Você vai pelo Espírito Santo até o local onde você está lendo, até o sítio, certo? Você consegue ver pela fé toda a trajetória e aquilo vai, essa história que nós estamos lendo aqui, vai interiorizando, né? Vai interiorizando. Por exemplo, quando eu leio a história de Davi com Golias, eu fico ali pensando naquele campo de concentração, naquele campo de guerra. Um exército de um lado, um exército do outro, o sol causticante, aquele homem vestido com aquela armadura, suando por dentro ali, e aquele meninozinho vestido de pastor de ovelhas. Então, quer dizer, meditar é ir lá onde está o acontecimento. Meditar é justamente levar o teu pensamento para aquilo ali. Então, você vai meditando e você vai tentando ler sem a Bíblia. E isso vai ficando gravado em sua mente, certo? No livro de Salmo diz assim: bem-aventurado é o homem que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se detém nos caminhos dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e medita nela quando? Noite e dia. Você sabe o que é meditar na Bíblia todo dia, noite e dia? Irmãos, o crente ele fica fortalecido. O crente ele fica cheio de fé, certo? Outra coisa, não tem demônio que derrube ele, irmãos. Tá certo? Por quê? Lá no livro de Efésios fala que a palavra de Deus é o escudo. A fé é o escudo, o capacete da salvação. Lá está a armadura tudinho, lá está a palavra de Deus. A palavra de Deus lá diz é o quê? É a espada do Espírito, certo? O escudo da salvação e a espada do Espírito. Então quer dizer, a pessoa precisa ler a Bíblia com gosto, certo? Por exemplo, imagine a comida que você mais gosta. Quando você olha para aquele prato e diz, nossa, hoje eu vou comer com prazer, porque é a comida que eu mais gosto, é a fruta que eu mais gosto é esta, né? Aí você come aquilo com prazer. A Bíblia deve ser comida desta forma, com prazer. E aí o crente fica robusto. Deixando de lado todos os comentários e ideias preconcebidas, passou a estudar a Bíblia apenas com o auxílio da concordância de Gruden, iniciando com Gênesis capítulo 1, versículo 1, e passou a comparar texto com texto. E talvez aqui tenha alguém que não sabe o que é uma concordância. Mas irmãos e irmãs, a concordância é muito importante. Hoje quase não é usada a concordância. A concordância é um livro que tem praticamente todos os versículos e todos os temas. E ele começou a estudar a Bíblia com concordância. Então, a concordância, ela fala de um determinado tema e tem aí, com uma extensão bem grande, todos os versos da Bíblia que falam sobre aquele assunto. E era assim que ele começou a ler a Bíblia, certo? Eu conheço um pastor no movimento de reforma que diz que estudou a Bíblia assim. Chama-se Peter Lauzevic, certo? Ele é um graduado da Conferência Geral. É um dos vice-presidentes. E quero dizer para os irmãos que essa experiência é rara hoje, ler a Bíblia com uma concordância. Bom, irmãos, ele prosseguindo apenas após certificar-se de que haver compreendido o pleno significado. Então ele lia Gênesis 1, capítulo 1, versículo 1, e ele só ia para o versículo 2 quando ele compreendia o primeiro versículo. Está entendendo? Tá, assim a pessoa fica bom de Bíblia mesmo. Está bem claro? Bom, em seu estudo ele mantinha, entre outros, 2 princípios básicos de hermenêutica. A Bíblia interpreta-se por si mesma. E segundo, a Bíblia deve ser interpretada literalmente, exceto onde é claro o simbolismo. Onde é símbolo não é literal, tá certo? Esses eram os princípios que ele mantinha. Finalmente, em 1818, ao término de seus 2 anos de estudo intensivo, ele passou a crer que havia 12 pontos. Olha só, irmãos, 12 pontos sobre os quais ele era compelido a diferir radicalmente
dos pontos de vista populares de seus dias. Qual eram esses 12 pontos? Primeiro ponto, que o popular ponto de vista de um milênio temporal antes da vinda de Cristo e do fim dos tempos era o quê? Era fábula, era falácia. Isso não existia. Bom, segunda, que a teoria do retorno dos judeus à Palestina não era sustentada pela palavra de Deus. Naquela época falava-se muito sobre isso. Terceiro, que Jesus virá outra vez pessoalmente, com todos os santos anjos com ele. Quarto, que o reino de Deus será estabelecido por ocasião de sua vinda. Quinto, que a terra será destruída num dilúvio de fogo. Sexto, que a nova terra surgirá de suas cinzas. Olha que ponto que ele conseguiu descobrir, viu, irmãos? Olha o outro ponto. Que todos os justos mortos serão ressuscitados por ocasião da vinda de Cristo. Oitavo, que os ímpios mortos não ressurgirão até ao fim dos 1000 anos. Nono, que a ponta pequena papal será destruída por a volta de Cristo, com a volta de Cristo. Décimo, que estamos vivendo na última fase do diagrama profético, tal como em Daniel 12, no período dos pés e dos dedos. Irmãos, olha, nós lendo aqui é muito fácil, mas a pessoa em 1800, nesse período, né, neste século, descobrir tudo isso aqui, sem hoje ter muitos conhecimentos e a tecnologia que nós temos, a facilidade, só na Bíblia e nos livros, isso requereu muito tempo examinando as Escrituras. Eu acho muito interessante como Jesus fala sobre o examinar. Ele diz assim, ó, examinai as Escrituras. E as pessoas hoje apenas lêem 1, 2 ou 3 versículos e querem ficar bom de Bíblia. Examinar as Escrituras é como ele fazia, tá bem? 11º, que todos os períodos proféticos, tais como as 70 semanas, os 1260 dias e os demais, devem ser computados pelo princípio dia-ano. 12º, que os 2300 dias-anos, estendendo-se do ano de 457 até cerca de 1843, depois de Cristo, trará o clímax da profecia e da história humana, e que Jesus voltará antes ou durante o ano judaico de 1843. Sua principal conclusão, de acordo com as suas próprias palavras, foram as seguintes: cheguei assim em 1818, no final dos meus 2 anos de estudos das Escrituras, a solene conclusão de que cerca de 25 anos, a partir daquele tempo de 1818, todas as atividades de nossa presente condição chegariam ao fim, certo? Eu quero recapitular aqui, dizer, esse homem foi guiado por Deus desde quando? Desde o nascimento até a sua morte, e ele não sabia. Muitos protestantes hoje criticam Guilherme Miller, criticam o adventismo, porque ele marcou essa data. Mas a marcação dessa data tinha um propósito divino que nós precisamos compreender. Tão surpreendentes foram as conclusões de 1818 que Miller pensou que certamente teria havido algum erro. Ninguém concordaria com ele, imaginava. Estava tão surpreendido com suas conclusões que decidiu reexaminar, estudar e modificar cada aspecto. Então, no dia 22 de setembro de 1822, em seu vigor, aos 40 anos de idade, havendo concluído sua revisão das conclusões chegadas em 1818 e agora persuadido de que elas eram seguras e verdadeiras, escreveu seu credo ou confissão de fé, composta de 20 artigos de fé. Seu primeiro sermão
Seu primeiro sermão foi no dia 13 de agosto de 1831, após 13 anos de protelação, encontrava-se profundamente impressionado pela convicção de seu dever de anunciar aos outros as suas conclusões a respeito da segunda vinda de Cristo. Ele ouvia sempre essa palavra: vai e anuncia isto ao mundo. Dizia-lhes a voz: não, Senhor, não, tu sabes que eu não sei pregar. Quem falou essas palavras? Quem mais? Moisés falou: Senhor, eu não sei falar, eu não sei pregar, né? Eu não sei mais falar a língua do Egito. Mas, irmão, sabe quem disse também? Isaías disse assim: Senhor, eu não posso falar, eu sou um homem de lábios e habito no meio de um povo de impuros lábios. Mas aí diz que o Senhor pegou uma tenaz, uma brasa viva do altar e tocou aonde? Nos lábios. E depois que ele tocou nos lábios de Isaías, ele perguntou: agora, Isaías, a quem eu enviarei e quem há de ir por nós? Qual foi a resposta de Isaías? Eis-me aqui. A experiência de Guilherme Miller foi semelhante à de Isaías. Ele dizia para o Senhor dizia: vai pregar. Ele dizia: eu não sei falar. Irmãos, isso tem realmente algo interessante. A despeito de todas as suas desculpas, Miller não conseguiu silenciar a voz da forte convicção do Espírito de Deus dizendo para ele pregar. Assim, ele decidiu fazer um concerto com Deus. Olha só o que ele fez. Senhor, se me abrires o caminho, isto é, se me mandares um convite para que eu pregue exatamente sobre este assunto em qualquer lugar, então eu irei. Esse pedido que ele fez para Deus seria tão difícil para Deus executar? Não. Deus só queria que ele fizesse isso aí, né? Após 30 minutos, olha, da conversa que ele teve com Deus, após 30 minutos haviam-se passado, quando alguém bateu a porta. Era o seu sobrinho, que havia percorrido quantos quilômetros? Naquela manhã de sábado, para lhe trazer o seguinte recado: tio Guilherme, eu saí antes do desjejum para dizer-lhe que o nosso pastor na Igreja Batista de Dresden não poderá dirigir a palavra no culto de manhã. Papai mandou que eu viesse fazer-lhe um apelo. Ele deseja que venha e nos fale sobre as coisas que tem estudado na Bíblia a respeito da segunda vinda de Cristo. O Senhor sabe. Aceita? Queridos, Deus ele trabalha assim. Nós não podemos questionar Deus. Bom, irmãos, sem dizer palavra alguma, Miller saiu violentamente pela porta da cozinha, dirigindo-se a um bosque, onde lutou com Deus intensamente, até que finalmente decidiu aceitar o convite. Miller tomou a sua Bíblia, o seu inário e partiu com seu sobrinho para Dresden, onde residia sua irmã, que era casada com Silas. E no dia seguinte, domingo, 14 de agosto de 1831, Miller, aos 50 anos de idade, prega seu primeiro sermão baseado em Daniel capítulo 7 e capítulo 8. Os vizinhos estavam reunidos e a reunião foi realizada na cozinha para que Miller pudesse ficar mais à vontade. Este sermão marcou o início do grande despertamento do segundo advento na América. Sua mensagem foi tão profundamente bíblica, simples e fervorosa que Miller foi persuadido a continuar pregando cada noite durante a semana, finalizando no domingo seguinte. As reuniões foram transferidas para a modesta igreja batista próxima de Dresden. Mais de 12 famílias se converteram a Cristo, assim que ele começou a pregar. Bom, qual foi o resultado do despertamento em decorrência da pregação de Miller? Chegando em casa, ao retornar de Dresden, Miller encontrou uma carta do pastor Fuller, ministro da Igreja Batista,
onde ele havia vivido vários anos como deísta. Cabe observarmos que o pastor Fuller ainda não estava ciente do episódio de Dresden, o que confirma o chamado de Miller. Miller aceitou o convite e o pastor Fuller tornou-se o primeiro ministro protestante convertido por Miller a aceitar suas ideias sobre o segundo advento. As experiências em Dresden e Pölten foram apenas o início de centenas e centenas de experiências semelhantes. Miller pregou em muitas igrejas batistas, metodistas, congregacionais e em outras, através da Nova Inglaterra, o leste de Canadá e de inúmeros lugares. Desta forma, o movimento do segundo advento foi crescendo e a Miller se uniu outros destacados pregadores. E entre eles estão aqui alguns pregadores que foram frutos do trabalho de Guilherme Miller. Aqui nós temos ele em primeira mão, está ali, Ellen White, J.D. Bates, Tiago White, John Andrews, Iron Edison, Uriah Smith, Josué Hines, John Bryce. Esse aqui foi o primeiro presidente da Conferência Geral, né? Harper Bell, John Calloway, Raquel Preston, Samuel Snow, John Lofgore e muitos outros. Aqui no painel não cabe todos eles, que é uma extensão de pastores que se agregaram a ele. Queridos, nós vamos ficar por aqui, porque à tarde nós vamos dar continuidade a partir das 15h30 com um tema sobre a origem do movimento de reforma, certo? Quero agradecer a Deus e louvar o seu nome, porque graças a Ele que ergueu esses homens missionários. E eles foram correndo como os atletas hoje saem correndo para passar o bastão para o outro que está na frente. E interessante que o bastão da verdade chegou à minha mão, chegou à vossa mão, e nós precisamos correr para passar para a frente. Até a volta de Cristo nós temos que estar correndo e avançando, sempre para frente, para passar a verdade que está levando milhares a aceitar a Cristo como Salvador pessoal. Amém.